Bom, gurizada, vamos então gravar aqui, já tá chegando o Capiba aqui. Esse aqui é o nosso capincho, capivara, nosso cachorro. Na verdade é cachorro do vizinho aqui do galpão, mas eles tudo se aproximam pra cá. Esse aqui é o Capiba, são tudo cuida do galpão. E lá vem outro agora, aqui ó, vem o Giada. E aqui a Arinha. Cá que a Arinha. Aqui, agora a cachorrada, eu ia começar a contar a história para vocês, agora chegou essa cachorrada toda aqui. Para a cachorrada. Também Carinha, vem cá, que a Arinha tá bem pequenininha aqui, ó, se mal tô enxergando ela. Essa aqui é a cadelinha abaixo. Ai. Para, Neve. Para, Giada. Deu. Então, gurizada, nós vamos, nesse quadro aqui do canal, nós vamos contar histórias do sul. Vocês já viram aí. Ah, se espirrando todo, Capiba. Nós vamos contar histórias do sul aqui. A DAG lança Histórias do Sul. Por quê? Nós vamos contar a história principalmente das guerras e revoluções. E eu vou mostrar já o galpão aqui para vocês. E esse quadro ele vai ser da seguinte maneira. Eu vou contar a história assim do jeito informal, vou mostrar depois ali nosso fogo de chão, que até eu ia acender, mas não vou acender agora, depois eu explico. Mas ao mesmo tempo vai ser história rigorosa. Vocês vão poder usar isso aqui como história mesmo, porque o quadro é informal, mas eu também sou professor, então eu vou fazer uma história exata para vocês aqui. Nós só vamos contar nesse cenário informal aqui, porque eu quero, né, que fique um programa descontraído, para a gente escutando uma história aos pouquinhos assim. Só que agora a cachorrada tá feia a coisa aqui. Eu vou ver se dou um jeito primeiro neles, para depois nós começar a mostrar o galpão para vocês. Bom, retornei aqui, eu vou mostrar um pouco do galpão para vocês. Então esse é nosso galpão telúrico aqui, peraí que eu vou fazer assim para mostrar aqui para vocês, nosso galpão telúrico. Aqui está nosso fogo de chão, que eu vou acender daqui a pouco ali a nossa chaleira ali, que eu boto uma aguinha, ela vai esquentando. Mas essa chaleira de ferro demora uma barbaridade para esquentar. Aqui está a nossa lareira, que eu também vou acender ali, nós vamos botar uma panela para ferver. E aqui, essa aqui é a nossa chama crioula, chama telúrica. Só que tem um problema, eu não trouxe a querosene. E eu coloquei óleo diesel. E o óleo diesel não puxa igual, então vocês podem ver ali que o fogo tá muito baixo. Eu ia até acender aqui meu lampião, só que tem um detalhe, não vou botar óleo diesel nele, eu vou ter que trazer querosene amanhã, porque eu não sei se não vai estragar ele esse óleo diesel aí. Então, eu vou acender ele amanhã só. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui tá essa mesa aqui, bem gaúcha, bagual aqui, que eu ganhei. E aqui nós temos, vocês veem que a gente não tem luxo aqui, né? É os cepos aqui mesmo, na volta do fogo de chão. Aqui nossas janelas com roda de carreta. E o detalhe, isso aqui não é roda de carroça, isso aqui é roda de carreta mesmo, né? É uma roda muito grande. Daí vocês não têm a noção exata. Eu vou tentar ficar aqui na frente para vocês verem. Isso aqui é uma roda enorme de grande, né? É a roda de carreta mesmo, né? Então são os 4 rodão, são lá na ponta do galpão é oitavado, lá, ó, os cachorradas gritando ali, estão se pegando o laço. Aqui, essa outra também aqui, ó, então nós temos e aqui a parte superior, lá em cima, o cume do galpão lá, aqui também tem essas rodas de carroça que são lustre, que a gente acende, as lâmpadas. E aí no entorno, né? Aqui nós estamos para fora aqui. Aqui a gente tem uma cozinha, vou mostrar para vocês também, ó. Cozinha bem bagual também, a nossa mesa, tudo feito meio a facão, como se diz, né? Aqui nós temos nosso panelão lá, que a gente faz alguma coisa nele de vez em quando. E aqui nossa cozinha bagual, né? A gente está na rua. Então é tudo muito galponeiro, muito campeiro aqui, né? E vai ser que nem nossas histórias. As histórias nossas aqui é para ser histórias bem assim, galponeira, informal, contando as histórias aqui do sul. Eu vou iniciar com uma história bem interessante, que é muito importante na história do Brasil e pouca gente sabe. É sobre um personagem. Esse personagem se chama Chico Diabo e pouca gente sabe da existência dele, mas vocês vão ver que a história dele é muito importante, de uma guerra que ele participou e do feito que ele fez. Então a gente vai iniciar por
por essa história aí hoje, e aí nós vamos contando mais histórias, né? Pouco a pouco, e que nem eu falei, vão ser histórias que eu vou contar informal, mas ao mesmo tempo eu vou trazer aqui datas e tudo rigoroso para vocês poderem sair contando por aí, porque isso é exato. Né? Pessoa, algum outro historiador, alguma outra pessoa pode até ter uma opinião diferente, mas em relação aos fatos, às coisas, isso não, porque isso aí eu vou trazer exatamente. Né? Então, a princípio é isso daí, mostrei o galpão para vocês, mas eu vou mostrar de novo outra hora o fogo aceso aqui, vou mostrar nós aí cozinhando alguma coisa, então, a princípio, por enquanto é isso daí, vamos para a nossa história de hoje. Então hoje eu vou contar para vocês, como eu disse, a história de um personagem que ele foi muito importante para a história do Brasil todo, tá? Não só do Rio Grande do Sul. Esse personagem é aqui do Rio Grande do Sul, mas ele tem uma importância na maior guerra que já teve na história do Brasil e de toda a América do Sul. Que é um personagem conhecido por Chico Diabo, mas que o nome dele, na verdade, é Francisco Lacerda. E vocês vão saber quem é esse personagem, porque eu vou aproveitar a situação e eu vou contar a história da Guerra do Paraguai para vocês. Então, quem não conhece a história da Guerra do Paraguai vai ficar sabendo por meio desse personagem. Bom, essa pessoa, ela, como dito, né, ela é aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente é de Camaquã, né, no tempo lá de... E aí eu vou botar data também para quem às vezes é meio perdido com datas, né? A Guerra do Paraguai ela aconteceu entre 1865, 64, mais especificamente, finalzinho de 64, até 1870. Então não vamos confundir, né, com outras épocas. Isso aí, ou seja, nós estamos aí em 2025, isso aí faz mais ou menos 155, 160 anos que aconteceu essa guerra aí, tá? Ou seja, ninguém que está mais vivo aí participou, né? Bueno, então vamos começar contando a história desse Chico Diabo, né? Porque, primeiramente, que ele foi uma pessoa, tem inclusive fotos dele, eu vou botar aí na tela, na edição do vídeo para vocês verem quem é. Só que, como tudo que aconteceu no passado, lá, ainda mais que ele não era uma pessoa assim, digamos que vinha de uma família rica, abastada, que em geral fica os registros, né? Em geral, essas pessoas mais popular assim, não fica registro de nada. A pessoa passa a sua vida, ali não sabe nem ler e escrever, nem registro, nem foto existia, e no final pouco se sabe a realidade. Né? O fato é que dizem que esse apelido dele foi devido que ele já desde moço foi alguém ali muito... Ele era indignado com certas situações, né, e se meteu em alguns entreveros. Então fica uma mistura de realidade com lenda, porque não se sabe bem. Uns dizem que ele trabalhava numa estância, né, em Camaquã, no caso, e ali ele se envolveu no entreveiro, não sabe se era com capataz ou com patrão, que era uma pessoa lá muito ruim, né, que fazia muita maldade. E nisso fez uma maldade, uns dizem que é com ele, outros dizem que foi envolvendo por causa de um cachorro, ele apanhou muito, não sei o quê. E aí diz que ele foi lá e bateu muito lá numa pessoa importante ali, né? E aí, como se diz, não se sabe se era o capataz ou o patrão. E era muito jovem também, né? Um ímpeto muito agressivo, né? Muito jovem, assim, daquela coisa da juventude. E o que aconteceu? Ele cometeu isso daí e fugiu da fazenda. Fugiu da fazenda porque ele sabia que, né, o pessoal lá ia pegar ele, não ia deixar barato. E nisso, então, ele foi para a casa dele, lá da família dele, e disseram, olha, não fica por aqui porque vão vir te buscar, vão vir te pegar aqui e vão te matar. O que ele fez? Então ele foi para Bagé, nessa época, porque na época, né, fugiu campo afora lá, fugiu estrada afora e ninguém sabia para onde, mas obviamente se soube depois, ele estava em Bagé. Então ele ficou morando numa estância para lá, trabalhando, certo, de algum conhecido que tinha para lá, né, isso não se sabe. Mas o caso é que ele ficou morando por lá bem na época que estourou essa Guerra do Paraguai, em 1864, como dito. Né? Então, por ali, mais ou menos, já de certo no outro ano, que foi, porque a guerra iniciou no final de 64, né? Então já em 1865, por ali mais ou menos, passa uma tropilha recrutando gente para a guerra.
E aí eu vou começar agora a falar mais um pouco sobre a guerra para vocês, porque nós vamos voltar na história dele. Só que eu tenho que explicar esses casos, porque são casos interessantes a gente saber, né? Como é que funcionava na época? Na época, então, o Brasil, né, a maior parte dos países, né, não tinha um exército que a gente conhece hoje, que a gente chama de um exército assim, que ele é centralizado, que ele está na mão do governo. Não funcionava assim, né? Funcionava mais ou menos parecido com um sistema ali, como era ali naquele feudalismo, que tinha o senhor feudal e cada senhor feudal tinha seus soldados. Para essas bandas aqui na época era mais ou menos assim. O rei, no caso o imperador, que era Dom Pedro II nessa época, que a capital, a corte real era lá no Rio de Janeiro, o Rio Grande era uma província aqui no Garrão da Pátria, uma província militar, uma província bélica que fazia a defesa do território, né? O rei não tinha um exército que ficava ali na mão dele, ou os quartéis, como tem hoje por aí, os quartéis com o soldado recebendo seu salário, seu soldo ali. Não era assim. Funcionava como? O rei ele tinha espalhado aí, né? Tinha a população espalhada por todo o império, por todas as províncias. Então eles pegavam uma pessoa importante, por exemplo, um fazendeiro, um estanceiro muito grande numa região, e aquele estanceiro ali, ele era leal, era fiel ao rei, ao imperador, no caso. E ele recebia um título, ele era um estanceiro, então ele tinha o trabalho dele normal na estância, né, ali, criando gado, normalmente na época, né, plantando alguma coisa, mas ele recebia também um título do exército, por exemplo, coronel, né, por ser coronel, general, enfim, podia receber ali conforme fosse a importância dele, conforme as contribuições que ele tivesse dado ali para o reino, né. Então essa pessoa, que era sempre alguém muito importante numa região, que eram os chamados caudilhos, né? Aqui na região de Camaquã, o general Zeca Neto, isso espalhado por todo o Rio Grande, e tinha caudilhos na pampa toda aí, né? Joca Tavares, uma série de caudilhos, Davi Canabarro, nós vamos falar de boa parte deles aí, né? Então esse pessoal recebia esse título. E claro, eles recebiam ali um dinheiro anual por isso, né? Por esse título aí, porque eles tinham de coronel, de general, enfim. E para ser leal ao imperador, quando o imperador precisasse, ele estava ali, né? Mas aí se fica assim, bom, mas eles recebiam esse dinheiro, então era uma vantagem para eles, recebiam. Vantagem até podia ser, mas vamos entender uma coisa. Eles tinham compromisso também. E aí não vamos achar que a coisa era como é hoje. Essas fronteiras aqui, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, isso não era tão definido que nem é hoje. Tem uma linhazinha definido. Mais ou menos se criou ali, 1808 até 1820 já estava mais ou menos definido o contorno próximo do que é hoje. Só que essas fronteiras ainda tinha risco de invasão, aquele medo do castelhano invadir, o castelhano tinha medo do brasileiro invadir. Então, né, tanto que estourou, que nós vamos falar nessa que é a Guerra do Paraguai, por causa de questão de fronteira, né? Então tinha muito entreveiro, muita escaramuça, muita briga aqui na fronteira Rio Grande do Sul com o Uruguai, os caudilhos do Rio Grande do Sul com os caudilhos do Uruguai, da Argentina também, né? Tinha entreveiro em toda hora aí, porque isso aí não era bem definido, essa questão. Foi aí que por esses caudilhos, eles tinham a estância dele, então ele lá, como eu disse, né, ele criava gado, tinha as atividades normais dele, só que daqui a pouco repontava uma tropilha de castelhano, com lança, com arma, com tudo ali, né, com garrucha, com espingarda, e invadiu o território. E aquela fazenda, então, tinha que estar preparada para uma mobilização. A pionada era uma correria, a pionada tinha ali que pegar armamento, pegar lança, pegar cavalo, e tinha que montar uma tropilha, de espalhar notícia na vizinhança, reunir uma tropa ali na vizinhança e fazer essa defesa. E aí se formavam batalhas nisso aí, né? Então vocês veem que não era uma situação fácil. Primeiro porque isso era um isolamento, não tinha essas estradas boas que nem hoje. A maior parte era por rio e algum trilho. Então uma estância, ela era uma coisa afastada de tudo. Tu estava ali, se alguém te invadisse, quando ia morrer todo mundo, ia ficar sabendo muito tempo depois. Então era muito arriscado, não era fácil viver nessas estâncias, nessas sesmarias, naquele posto de estância bem afastado. Ficava um peão, um olheiro, bombeando lá, né? Então ele tinha o risco. Então, era uma tarefa que não era nada fácil.
Obviamente que esses caudilhos eram pessoa muito importante, e eram não só na região, eles tinham muito importante frente ao rei também, porque o rei precisava dessa turma aí, né? Então é claro que eles tinham os interesses deles ali, né, com terra, entre eles tinham as desavenças também. Eles que mandavam na região, essa que é a verdade, né? Então, como é que funcionava? Como eu disse, não tinha uma tropa, o estanceiro era o general. E o peão é soldado. Por isso que se fala estanceiros, generais e peões soldados. Porque o peão que trabalhava na fazenda, ele tinha que estar pronto a qualquer momento para empunhar uma lança, empunhar uma garrucha, empunhar uma adaga, uma espada, uma espingarda, porque ele tinha que ir para a guerra. Então era assim que funcionava. Então quando estourava uma guerra, quem fazia a defesa, o primeiro enfrentamento era esse pessoal. Claro que aí o rei, né, sendo uma guerra muito grande, como foi o caso da Guerra do Paraguai, o rei mobiliza recursos, né? Mobiliza armas, o rei consegue uma série de recursos para reforçar aquilo ali. Recruta gente também, né? Porque às vezes só a gente que tem ali não é suficiente. Então foi o que aconteceu. O que estava acontecendo nessa época aqui no Rio Grande? E no Rio Grande só não, no todo o Cone Sul aqui, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, essas 4 fronteiras aqui, né? Brasil, representado pelo Rio Grande do Sul, o Uruguai, a Argentina e Paraguai. No Uruguai, né, nós já vamos falar aqui, a guerra já está se armando aí, né? A guerra já está se armando. Então o que acontecia aí? Agora chegou o Cusco aqui, chegou o Geada. Geada está aqui, fica aqui Geada, que eu vou continuar contando. Tá, aqui a Arinha está ali. O que estava acontecendo na região? Tinha um que estava começando a incomodar, que era Solano Lopes, ali o presidente ditador do Paraguai, né? Por que estava incomodando? Porque Dom Pedro II, que era imperador do Brasil, e ali na Argentina, que tinha virado ali uma república, com o Mitre, Bernard Mitre, que estava na presidência, ele estava achando que o Paraguai podia começar a querer furungar com as fronteiras, querer alguma saída para o mar. Porque qual era a verdade sobre o Paraguai? O Paraguai era uma pequena república, uma republiqueta lá no final de um rio. Qual era a única entrada que o Paraguai tinha? Para o Paraguai não tinha saída para o mar, e não tem até hoje, né? Mas a entrada dele era lá pela Argentina, pelo Rio da Prata ali. Tá tomando mate aqui, Jada? Que isso? E fica aqui, Jada. Então tu vai ouvir o caso aqui. Tá aqui o Geada, nossa, daqui a pouco tá outra cuscada aí. E para entrar no Paraguai, como é que era? Era ali, pelo Rio da Prata, de um lado Buenos Aires, Argentina, do outro lado Montevidéu, no Uruguai. Então, o que acontece? Como é que eles faziam? O Paraguai tinha que ter convênio para poder passar por ali, porque para chegar no Paraguai era só por ali, navegando aquele rio, chegava lá no Rio Paraná, Rio Paraguai, para chegar em Assunção. Ou seja, era complicada a situação do Paraguai. Ele precisava estar com o rio limpo, porque se fosse esses países querer começar a cobrar taxa, cobrar imposto, ia encarecer e ia ficar um país sem uma inviabilidade, né? Vamos entender essa situação. Então o Paraguai ele tinha uma relação de uma influência política ali sobre o Uruguai, que era uma das saídas, um dos lados do rio, a margem esquerda do estuário do Prata ali, né? E no outro lado, na margem direita, estava Buenos Aires da Argentina. Então Solano Lopes do Paraguai ele tinha uma influência ali no Uruguai, porque Solano Lopes queria tudo em paz, tudo tranquilo para ele poder passar ali, né? Uns dizem que na verdade ele queria uma saída para o mar, então que ele tinha plano de invadir o Rio Grande, o Uruguai, a província de Corrientes, Entre Rios, na Argentina, e formar um grande país ali. Mas já historiadores dizem que não, que ele queria mais e era mesmo garantir só um fluxo ali, né, naqueles rios. Mas o caso é o seguinte, o caso é que o Uruguai é formado, a política do Uruguai, agora vamos falar no Uruguai. Tá? Quem comandava ali 2 partidos, Partido Branco e o Colorado. É como se fosse Chimanga e Maragato aqui do Rio Grande do Sul, branco do lenço branco e o colorado do lenço vermelho. Tá? Então estavam esses dois partidos que comandavam ali, né? E um deles... me alcança o papelzinho, aquele, a colinha que está lá? Agora eu esqueci, algumas datas, alguma coisa eu vou esquecendo, mas eu quero trazer para vocês porque, como eu disse, essa história é aqui no galpão, é uma história galponeira, assim, bem informal, mas eu quero que seja uma coisa que vocês possam usar para estudo. Se quiser usar para fazer uma prova, eu garanto que a informação que tiver aqui vai ser verdadeira, né? Mas eu tenho a minha colinha aqui, né? Então, eu já falei errado ali, né? O da Argentina, o Bartolomé Mitre. No Uruguai,
No Uruguai nós tinha, mas depois eu vou falar na Argentina, então não tem problema. No Uruguai nós tinha dois casos ali, que era no caso os blancos, e aí tinha ali o Bernard Berro, que era o presidente, e depois o Atanásio Aguirre, que depois já durante a guerra assume ali o lado dos blancos, né? Só que esses blancos eles eram aliados a quem? A Solano Lopes do Paraguai. E eles tinham desavença, tinham problema com estanceiros brasileiros, esses caudilhos do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala em brasileiros, resumidamente é gaúchos, é estanceiros gaúchos que era quem estava ali. Porque na época não se vinha lá de São Paulo, não sei de onde, isso era longe demais, né? Então, quando se fala brasileiro, os caudilhos gaúchos aqui, que tinham terras e negócios no Uruguai, né? Bueno, nessas terras e negócios aí, os blancos não eram muito chegados nos brasileiros, na região, comprando terra e fazendo negócio ali, né? Já os colorados, né, o Partido Colorado, não tinha problema com isso. Então, o Brasil, com seus caudilhos gaúchos ali, apoiaram o Venâncio Flores para depor o Partido Branco do poder, que estava há muito tempo no poder já, né? Foi aí que deu uma espécie de uma guerra. Deu uma guerra, então o Brasil, né, esses caudilhos, invadiram o Uruguai, comandados por um uruguaio, claro que é o Venâncio Flores, mas esses caudilhos gaúchos ajudaram com tropa, e se armaram bem, foram tomando posição, ganhando posição, cercaram Montevidéu e conseguiram depor o Berro, né, que era o presidente do Uruguai. E Venâncio Flores, então, chega ali, né, assume. Só que nisso, já nessa contenda aí, Solano Lopes não estava contente, não estava gostando nada disso daí. E foi que inicia a Guerra do Paraguai muito por causa disso. Ele queria mandar tropa para ajudar, então ele já estava com uma desavença ali com o presidente da Argentina, né, que eu não quero errar de novo, que era o Bartolomé Mitre, que estava na Argentina. E ele pediu autorização para a Argentina para passar para a Argentina para chegar, para ajudar o Uruguai, né, para chegar. E a Argentina não apoiou isso. E nisso ele declara guerra, invade ali a província argentina, né, e chega até o Rio Grande do Sul também. Chega a São Borja, Uruguaiana, e cerca Uruguaiana. Então vamos entender que aí já começou a guerra, já foi declarado guerra aí. Por causa dessa questão do Uruguai, mas na verdade toda a questão não era o Uruguai, toda a questão é essa questão de fronteira que estava acontecendo, que o Paraguai queria uma saída para o mar, que o Brasil era aliado da Argentina nesse momento, pelo menos os mesmos interesses ali de querer que os dois ficassem comandando as saídas dos rios, porque a Argentina queria controlar a saída do rio. Só que o Paraguai queria essa saída também. Então, por toda essa desavença aí que estoura a Guerra do Paraguai afinal. Mas o estopim foi esse caso do Uruguai, quando o Brasil faz essa intervenção para garantir os interesses do Brasil lá, apoiado também pela Argentina. E o Paraguai não gosta porque quem estava no poder lá era o Partido Branco, que era, afinal, o partido que defendia os interesses do Paraguai lá, que estava alinhado com o Paraguai. Na verdade, a guerra até era para ter estourado Uruguai e Paraguai contra Brasil e Argentina. Só que como o Venâncio Flores chega no poder no Uruguai, forma-se então a chamada Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Bom, então essa foi o contexto aí. Mas como é que foi a guerra então aqui essa guerra do Paraguai, principalmente para o lado do Brasil aqui, que é a história que nos interessa. Como dito, ela inicia lá em 1864. O Paraguai invade 2 lugares no Brasil. Um é lá no Mato Grosso, tá? Ele invade lá no Mato Grosso, como se fosse para dar um susto lá, para tomar uma região que o Paraguai também queria ali, né? Corumbá, onde hoje é Corumbá, no Mato Grosso. Só que a invasão maior mesmo deles seria no Rio Grande do Sul. Então eles invadem lá, o Brasil já tem que mandar um contingente de tropa para lá, mas no final o Brasil não tem sucesso lá, e o Paraguai fica até o final da guerra com território dominado lá no Mato Grosso. Até tem a chamada a marcha ali de Lagoa, né, mandado uma tropa, um esquadrão forte para libertar, mas não conseguiram, acabaram que o Paraguai ficou com aquela região até o final da guerra mesmo, só entregando quando perdeu a guerra, aí não tinha mais contingente para dominar lá, né? Porque o fronte mesmo, que era o interesse do Paraguai, afinal, era a saída do mar. Então era aqui, a saída pelos rios até o mar. Então ele invade São Borja, Itaqui e Uruguaiana. E nisso, ele vem com aquelas tropas e chega mais ou menos um exército enorme às portas de Uruguaiana,
tomam Uruguaiana, sem muita resistência, né? Não teve conflito até ali. Só que nisso se espalha a notícia. Ó, os paraguaios chegaram com uma enorme de um exército, uns dizem que era 50 mil soldados, né? Espalhados de repente nessas 3 cidades ali. Agora não vou saber precisar se esse número é exato ou não, mas enfim, é isso daí que, né? Porque também tem certas coisas que há controvérsia aqui e ali, né? Mas a princípio é um exército de 50 mil pessoas, né? 50 mil soldados. E nisso dá uma mobilização muito grande no Rio Grande. Porque vamos lembrar que o Rio Grande era como se fosse o braço armado do Brasil. Por quê? Porque na época, toda a questão de fronteira era aquela coisa. Os países que foram colônia de Portugal contra a colônia de Espanha. Contra os que foram colônia da Espanha. Então, já tinha no Rio Grande do Sul aqui, entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, muita guerra. Muito antes disso daí, de Argentina, Uruguai e Brasil se tornar independente. Quando eram colônias de Espanha e Portugal, já tinha conflito. E nós, em outros episódios aqui, nós vamos falar sobre isso, tá? Rafael Pinto Bandeira, dos grandes nomes da história do Brasil, que formou praticamente a fronteira sul do Brasil, só que ele não é muito lembrado na história do Brasil, como, né, se a história do sul não fizesse parte. Mas nós vamos falar em outro momento, coisas que aconteceram muito antes. Agora nós estamos nesse período da Guerra do Paraguai, século XIX, 1864, 65, ali quando iniciou a guerra. E por que eu falo as datas? Eu acho importante, porque às vezes tem gente que se atrapalha muito nessa questão de data, e quando se atrapalha, assim, a pessoa errar um pouquinho ou não lembrar uma coisa, mas quando a gente mistura muito data, a gente pode botar uma guerra que aconteceu há 100 anos, como se tivesse acontecido há 500 anos, há 400, misturar demais os eventos. E aí a pessoa vai estar falando, obviamente, uma bobagem por aí, né? Então, mais ou menos, a gente tem que traçar isso daí. Eu também não me lembro de todas as datas bem certinho, mas mais ou menos essa linha histórica a gente tem que ter para não falar coisa muito fora da realidade, né? Então, o que acontecia aí, nesse caso? Bom, eu vou largar o amargo aqui. Vamos continuar. Então, o que estava acontecendo aí? Vamos voltar aqui na parte que eu estava, que agora eu já me perdi até aí. O que estava acontecendo? O Rio Grande era o braço armado do Brasil, tá? Então, como dito, eram os caudilhos, os estanceiros generais, os peões soldados, né, que faziam essa defesa. E quando reponta aquele exército de Paraguai, bom, aí estoura a guerra mesmo. Então passa um clamor, uma consternação muito grande. E já de cara, dos primeiros nomes, era um veterano de guerra brasileiro chamado Davi Canabarro, um caudilho gaúcho, Davi Canabarro, que lutou muito na guerra dos farrapos também. Ele tinha grande nome já na época. E ele já começa a mobilização ali. Ele já fica sabendo, então a notícia começa a se espalhar, né, de porteira em porteira, de estrada em estrada, em estância. Ó, os paraguaios chegaram, apontaram, tomaram o Uruguai, então começa a espalhar a notícia, né? E na época era assim, a cavalo nas estradas, chegavam batendo de porteira em porteira, né, e avisando a notícia começa a correr, né? Chega em Porto Alegre, que era a capital da província, e Cruz Alta, e Passo Fundo, e Bagé, e tudo, e aquilo começa a se espalhar a notícia. Ó, temos que arrumar gente que tem um exército enorme nas portas do Rio Grande aí, vindo do Paraguai, né? E nisso se espalha a notícia. Claro, rapidamente, né, essa notícia também, por meio dos canais oficiais de barco, já se vão para o Rio de Janeiro e chegam no Imperador. Mas então já começa no Rio Grande aquele contingente de gente se largando para a fronteira para se encontrar lá. E os caudilhos, tudo que é estanceiro e pionada, se armando e se indo. Cada estanceiro, caudilho, tinha sua tropa. Então era comum, se eu fosse estanceiro, eu ia ter minha tropa. Se você que está olhando fosse um estanceiro, ia ter sua tropa. Então tinha os que tinham mais gente, os que tinham menos gente, como acontece em qualquer negócio, né? Bueno, então começou a chegar essas tropas lá na fronteira, né? De tudo que é lado. E lá no Imperador, ele criou uma campanha chamada Voluntários da Pátria. Vai ser familiar esse nome, tem muito nome de rua em Porto Alegre, uma rua famosa ali, Voluntários da Pátria. Quem eram os Voluntários da Pátria? Pessoas do Brasil inteiro que o imperador convocava para vir ajudar na guerra. Porque esse pessoal vinha, e obviamente que eles não tinham experiência em guerra. Quem tinha experiência eram aqui os militares do sul, os gaúchos, os experientes, né, militares aqui. Então essa turma vinha, era trazida de barco e coisa pelo exército, né, pela marinha, vinha, chegava, descia, entrava ali Rio Grande, Pelotas, subia Lagoa, Porto Alegre, passava Rio Pardo, Cachoeira, até chegar em Rio Pardo ali, descia a cavalo no resto, até chegar em Uruguaiana e dali subiu. E aí vamos lembrar que Rio Pardo, por muito tempo, foi dos últimas, né, cidades praticamente que tinha no Rio Grande do Sul. Dali para lá quase não tinha nada, um povoado, outro, né?
E nós vamos vamos contar a história dessa época também, quando a última cidade pra gente que tinha no Brasil era Rio Pardo ali, né? Dali para lá era terra de ninguém, né? Enfim, definido, né? Mas isso é outro caso. Mas por que é importante destacar isso? Quando a gente fala em fronteira, hoje a gente fala em fronteira, a gente pensa ali os municípios da fronteira do Rio Grande do Sul ali, né? Mas não, o Rio Grande do Sul era a fronteira, porque isso não tinha uma definição. Então, quando falava em fronteira, o próprio Rio Grande era a fronteira do Brasil, né? Todo o Rio Grande, não só os municípios hoje, certinho delimitado. Isso não existia na época, né? Então, o que acontecia? Esses voluntários da pátria era isso, era um corpo de tropa que vinha para se alistar, né? A cavalaria da tropa, toda ela era composta por rio-grandenses, né? Por gaúchos, toda a cavalaria praticamente, porque toda a estrutura de cavalaria da guerra pesada estava aqui. Então então começou ali esse confronto. Já tinha acontecido uma batalha naval, chamada Batalha Naval do Riachuelo, em 64, já no começo praticamente da guerra, lá na Bacia do Prata, ali na frente do Uruguai, mais ou menos, em que a Marinha brasileira enfrentou a Marinha paraguaia, venceu, e nisso o Paraguai já tinha vencido algumas batalhas ali. Quando? Quando o Paraguai começou a querer passar para o rumo do Rio Grande, ele entrou na Argentina. E ali já teve os entreveros. Teve os entreveros no Mato Grosso que eu falei. Teve essa batalha. Então ali, na Batalha do Riachuelo, o Paraguai começa a se atrapalhar. Por quê? Ali já tem como o barco brasileiro começar a subir o rio depois dessa vitória, para levar gente, munição, enfim, aparato todo que seria necessário. Então começa essa guerra ali, né, a subir. Então as tropas brasileiras se reúnem e acontece o chamado Cerco de Uruguaiana. O Cerco de Uruguaiana já foi em 65, 1865. A guerra estava no início ainda. O que foi? Os paraguaios estavam ali, né, tomaram Uruguaiana, chegaram ali, mas essas tropas que eu falei para vocês, que vinham de tudo, que é banda de tudo que é lado, começaram a cercar a cidade. E chegou um ponto que já tinha mais de 50 mil soldados imperiais brasileiros ali na volta da cidade. Negociaram com os paraguaios vendo que não ia dar bom para eles, se retiraram. Então ali não teve mortandade, batalha ali, né? Teve umas escaramuças, coisa aqui e ali, mas se retiraram. Então aí logo acima começam as batalhas, né? A Argentina teve algumas ali, coisa e tal, né? Mas aí nós temos que destacar o seguinte, a guerra foi da Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai e Brasil. Então cada um tem uma história. A Argentina tem uma história para contar, o Brasil também tem, o Uruguai também. Mas chega um ponto, na verdade, da metade da guerra em diante, que praticamente é o Brasil contra o resto. Embora a Argentina tivesse uma liderança até um certo ponto, era mais uma liderança moral, né? Até porque o Brasil foi até uma das críticas na época. O Brasil se deixou governar, comandar muitas vezes, tendo muito mais contingente, né? Mas o caso é que aí, de uma metade da guerra em diante, mais ou menos, quem aniquilou a guerra, quem encerrou a guerra, foi só o Brasil sozinho, praticamente, com algum apoio muito pouco de Argentina e Uruguai, quase nada do Uruguai. Bueno, então começou a subir. Uma das primeiras grandes batalhas foi a Batalha de Tuiuti, que já vou deixar a data exata para vocês aqui. 1866, Batalha de Tuiuti. E essa foi a maior batalha já ocorrida no continente sul-americano. Em torno de 60 mil soldados, 30 e poucos mil soldados brasileiros, mais ou menos, e 25 mil soldados paraguaios. Então teve uma grande... Os paraguaios invadiram o acampamento onde estavam os brasileiros, só que ali rapidamente o general Osório e outros, principalmente o general Osório foi um dos grandes nomes, mas outros também, né, se saíram muito bem, conseguiram mobilizar e se formou uma grande batalha ali, em que os paraguaios tomaram uma grande derrota. E ali já sentiram o talagaço também, né? Porque perderam muitos soldados. Só que nisso foram subindo, acontecendo muitas outras batalhas, né? Então, aconteceu a Batalha de Curuzu, Batalha de Avaí, de Lomas Valentinas, até aí. Então nós tivemos grandes nomes que vocês vão lembrar. Duque de Caxias, General Osório, General Câmara, que é nome de cidade também. Enfim, tem nomes, até podia ter trazido mais aqui, mas também não vou ficar citando tanto nome. Eu quero agora fazer um resumo para vocês entenderem essa guerra, né? Não é o objetivo aqui listar tudo que é nome de batalha e de personagem, é mais para vocês entenderem. Então essa guerra foi subindo, né? Foi subindo, acontecendo grandes batalhas ali, até que chegou na chamada Batalha de Humaitá, que era uma fortaleza que tinha, que foi uma tranqueira muito grande. E ali o Brasil, praticamente o Brasil comandando, conseguiu romper essa tranqueira
e aí o Paraguai praticamente se entregou. Até que foi tomada Assunção, e se pensou ali que então a guerra tinha acabado. Mas Solano Lopes, que era o ditador, né, Marechal Solano Lopes, se bandeou mais para o norte do Paraguai e a guerra não acabou, porque o imperador brasileiro, alguns generais já queriam declarar o final da guerra. Mas Dom Pedro disse não, só acaba a guerra quando capturar Solano Lopes, vivo ou morto. Então já tinha uma rivalidade ali e também eles podiam achar, né, que Solano Lopes podia se reerguer de novo de alguma maneira. O que aconteceu? Então ficou já um contingente tomando Assunção, que é a capital do Paraguai, mas a guerra continuou. Das últimas batalhas ali, praticamente Lomas Valentinas, né, ali já estava, o exército paraguaio já estava quase aniquilado, mas depois disso, em 1869 acontece uma batalha trágica, que é a Batalha de Campo Grande, que é conhecida como a Batalha das Crianças, né? Em que o Paraguai, já não tendo praticamente mais soldados, reúne idosos e muitas crianças e bota uma grande batalha. E nisso essas tropas brasileiras, já muito experientes, avançam e começam a entrever. E algumas crianças dizem que estavam até com barba camuflada, com coisa na cabeça, para não dar para ver que eram muito jovens. E acontece uma mortandade, mais de 5.000 paraguaios morrem ali, mas é claro que os militares brasileiros foram perceber isso já no calor da batalha, e ali já não tem mais retorno. Então, ou seja, Solano Lopes praticamente mandou o soldado, a população dele para a morte, porque ele não queria se entregar. E ele foi se retirando no interior do norte do Paraguai, até que lá no norte do Paraguai acontece um dos últimos encontros chamado em Cerro Corá. E agora eu vou trazer de volta aqui o personagem que nós tínhamos falado antes, que é Chico Diabo, Francisco Lacerda. Esse rapaz, então, rapaz muito aguerrido, ele começou a crescer muito nas fileiras da batalha e foi muito importante na guerra. Mas não tem muita informação dele porque ele era um cabo Chico Diabo, né? Cabo Francisco Lacerda. Só que ele chegou a ser guarda, inclusive, na visita ao imperador, que o imperador Dom Pedro teve uma vez no fronte, no Teatro da Guerra, que se chama, né? O imperador teve, e pela confiança e braveza e valentia do Francisco Lacerda, do Chico Diabo, ele foi, inclusive, guarda do imperador, né? Foi guarda. Um dos guardas, essa guarda imperial ali, né? Porque o imperador tinha que vir cercado, porque, enfim, nesse cenário de guerra, tudo pode acontecer, né? E nisso, ele já estava ali com uma grande confiança, então já no final da guerra, a guerra já estava sob comando já estava um batalhão comandado por General Câmara, e essas alturas, se eu não me engano, o General Câmara até já era o comandante praticamente geral da guerra ali. Estava General Câmara com uma tropilha, e nessa tropilha estava Chico Diabo. E eles foram atrás de Solano Lopes, procurando no interior lá, e tendo algumas escaramuças e confronto aqui e ali, né, e peleia. E nisso se depararam no último encontro dessa tropa de General Câmara, onde estava Chico Diabo com o malfadado Solano Lopes, né? E ali então ocorre um encontro na qual o lanceiro experiente, Chico Diabo, atira sua lança e crava em Solano Lopes, dando fim ao ditador, né? Dando fim à guerra praticamente, nesse ato que ele teve de cabal, nesse ato cabal de guerra de acabar com aquela últimos guardas e a última guarnição do Mariscal Solano Lopes e com ele próprio ali. Então tem algumas versões que dizem que depois o General Câmara deu um tiro nele, um outro soldado deu um tiro nele, mas não sabe ao certo. O fato é que Chico Diabo ganhou grande repercussão na época, grande nome, porque ele fez esse feito, né? Então ele ganhou prestígio, ganhou também valores, né, em dinheiro do Império por causa desse feito. Então é um cabo, alguém que veio de baixa patente, saído de Camaquã, que foi crescendo por sua braveza, é um nome que ganhou grande exponencial ao dar fim a essa guerra, enfim, né, essa aspiração do imperador Dom Pedro II, que era capturar e aniquilar Solano Lopes, né? Até porque a guerra talvez pudesse ter acabado antes, talvez pudesse, mas o fato é que ela não tinha acabado porque o imperador não queria e porque se achava que Solano Lopes poderia resistir. E de fato resistiu até seu último golpe, né? Então essa foi uma breve história desse sucedido e desse personagem muito importante da história brasileira, né? Que é um personagem que acaba sendo, digamos assim, um tanto esquecido, que pouca gente conhece, né? Então, sobre essa guerra, no ano então, de 1870, como eu disse aí, ela tem fim a guerra.
o Paraguai praticamente aniquilado. Há números que dizem que 90% da população masculina foi aniquilada, que foi aceito até ali, né, que os homens se casassem com mais mulheres para poder proliferar e povoar o país de novo, né? Ou seja, o Estado do Paraguai estava praticamente destruído. Até se diz por que o Brasil e a Argentina não dividiram totalmente, mas havia um acordo anterior que se estabeleceu que o Brasil pegaria uma parte do território, a Argentina a outra, mas não extinguiriam o Paraguai, porque não era interesse nem do Brasil e nem da Argentina, eu acho que ficar muito próximo ali. Então era bom ter um país no meio, porque o Brasil não queria a Argentina podendo subir até muito ao norte, e nem a Argentina queria também o Brasil podendo entrar muito fácil ali, né? Então, acaba que o Paraguai como o Uruguai acabam sendo países, né, estados tampões, porque separa um pouco o Brasil da Argentina. Então só por isso que o Paraguai não deixou de existir, né? Então essa foi mais ou menos a história e a situação dessa Guerra do Paraguai, né? Que levou a todos esses personagens importantes, a todo esse contingente de guerra, que até hoje a gente vê na história do Brasil, em nome de ruas e situações. E claro, há diversas interpretações, uns vão interpretar, vão dizer, né, que Solano Lopes queria, como eu disse, né, invadir o Rio Grande, anexar o Uruguai, Rio Grande do Sul, Correntes, há quem diga. Mas uma corrente forte de historiadores disse que não, que na verdade ele queria manter essa saída, manter toda uma influência ali, na saída, na desembocadura do rio, né, para poder o Paraguai ter sua saída. Agora, como a gente vai saber isso, é muito difícil saber, só com mais pesquisas para ter certeza. Agora, obviamente, talvez se Solano Lopes crescesse na situação e ele visse que ele ganhasse batalhas, por exemplo, né, talvez até dentro do Rio Grande, dentro do Uruguai, pode ser que ele cogitasse anexar, porque aí seria uma solução definitiva, né? Porque tendo uma saída que tem país ali, ele vai ter que estar sempre negociando. Assim ele já sairia direto, né? Então é mais ou menos esse o resumo do que eu queria trazer hoje para vocês. E a gente vai trazendo também, ao longo do nosso papo, nossa conversa aqui, né? Nesse quadro que a gente vai trazer, nós vamos trazer novamente. Se vai surgindo dúvidas, vocês podem colocar aí embaixo as dúvidas de vocês, que a gente traz em outros vídeos também, né? E aproveite, curte, compartilha para a gente poder crescer esse canal aqui e trazer mais histórias e cada vez melhores para vocês. A próxima eu vou mostrar para vocês aqui o fogo de chão aceso, vou mostrar lá a chama crioula, lá tudo aceso, a chama telúrica, que hoje não deu porque, que nem eu falei ali, eu esqueci a querosene e não quis usar o óleo diesel, né? Então seria essa nossa explicação, nossa explanação de hoje, e até mais então, agradeço a todos.